Atividade 17, Trilhas da Aprendizagem 2, página 17, exercício da letra G. Agora que está bastante familiarizado com o conto, marque numericamente a sequência temporal, ou seja, a ordem do acontecimento na história, relacionando as colunas. Então, de um lado vocês têm os números e do outro vocês têm a coluna com os acontecimentos. Então, vocês devem colocar na ordem cronológica o que aconteceu primeiro e em seguida, e assim sucessivamente. Então, nós temos lá na coluna da direita: partem para o oeste e se tornam grandes amigos. Camo do Oeste vai sozinho e é atacado por uma imensa serpente. Camo do Leste decide viajar. Consulta outra velha que lhe aconselha. Camo do Oeste volta para casa sem saber qual decisão tomar. Camo do Leste decide ajudar o amigo, matando a cobra com uma facada. Porém, o veneno do bicho atinge os olhos do rapaz, deixando-o cego. Consulta uma velha sábia. A velha sábia diz que o sangue do filho do Camo do Oeste poderá trazer de volta a visão do amigo. Inicia a viagem até que encontra Camo do Oeste. Camo do Oeste procura a velha sábia do seu povoado para saber o que fazer para que seu amigo torne a enxergar. Camo do Oeste convida Camo do Leste para caminharem juntos à noite. E na coluna da esquerda nós temos os números de 1 a 11, iniciando lá em cima: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E assim vocês vão relacionar com a coluna da direita qual acontecimento foi o primeiro e assim sucessivamente. H. Vimos que uma narrativa se apresenta a partir de alguns elementos que foram trazidos na trilha dos conhecimentos. De modo sintético, se necessário, consulte o trecho sobre esses elementos para fazer a atividade. Depois da consulta, leia os trechos a seguir e localize a situação inicial e o desequilíbrio e o destaque da seguinte forma: amarelo, situação inicial; verde, desequilíbrio; azul, desfecho. Então, vocês vão grifar aí nesse trecho do texto, a situação inicial, como que começa a história. Então, vocês vão dizer nesses 3 quadros aí qual deles é o início da história. Depois nós temos o desequilíbrio, que seria o momento de tensão da história, né? E então, qual é o momento de maior tensão dessa história? Nesses 3 quadrinhos. Qual deles é o desequilíbrio? Então, eu vou pintá-lo de verde. E o desfecho, que é o fim da história, como essa história acaba. Então, vocês vão pintar o final da história de azul. Então, vocês têm 3 quadrinhos, né? Começa na página 17 e vai até a página 18. Depois nós temos a alternativa I. O conto se inicia com a seguinte frase: em um pequeno país da África, marque com um X as alternativas que indicam palavras, expressões ou aspectos culturais desse pequeno país africano retratado na narrativa. Então, nós temos a primeira opção: o nome das personagens principais, Camo. Segunda opção: presença das velhas sábias. Terceira opção: a palavra cabana. Quarta opção: assim como em outras histórias africanas, a cobra é um animal que faz parte desse cenário. Quinta opção: o vocábulo povoado nos remete a alguns lugares africanos. E a última opção: presença de aspectos sobrenaturais e rituais como forma de cultura. Então, vocês vão marcar um X nas opções, nas alternativas que vocês acham que indicam expressões ou aspectos da cultura desse pequeno país africano. Vocês podem, claro, pesquisar na internet se essas palavras
elas fazem parte realmente desse vocábulo da África. Na alternativa J, como observou no conto Prova de Amizade, Camo do Leste desobedeceu ao conselho da velha sábia para salvar a vida de seu amigo. Atualmente, nosso mundo, nosso país, nossa cidade e no nosso bairro passam por um momento muito difícil, a luta contra o coronavírus. Nosso grande inimigo, diante dessa situação, que prova de amizade podemos dar às pessoas que amamos? Explique. Então, no conto Prova de Amizade, o Camo, ele fica cego porque ele vai salvar o outro Camo, né? O amigo dele. E na nossa cidade, no nosso bairro, né? Nós estamos até hoje enfrentando um grande inimigo, que é o coronavírus. E qual é a principal prova de amor, de amizade para combater o coronavírus? Então, todo dia nas redes sociais são falados, nas televisões são falados como a gente impede a circulação do coronavírus. Então, vocês vão explicar isso, como nós podemos combater o coronavírus e demonstrar o quanto amamos as pessoas. No trecho Arriscando a Sorte, o Camo do Leste foi até lá, desembaiou sua faca e desferiu um golpe certeiro sobre a cobra. Explica com suas palavras o significado da expressão em destaque, arriscando a sorte. Então, vocês vão explicar com as palavras de vocês o que significa uma pessoa que estaria arriscando a sorte dela. Gente, essa é a explicação dessa semana. Espero que vocês assistam e não esqueçam de entregar essa atividade até sexta-feira. Um bom dia para vocês.